Fala galera, e hoje o livro é A Fé, o livro chama Fé. O nome do autor é Reinhard, vou até colocar aqui que é um pouco difícil de falar o nome dele, vou colocar aqui para vocês no vídeo. E por que ler esse livro, né? E é um livro de basicamente 240 páginas, é riquíssimo, tem bastante coisa nele. E lógico, um ponto, né? Esse livro aqui, é importante comentar, ele não tem algo direcionado específico referente à religião. Então não importa, aqui não vê a questão de evangelho, católico, enfim, não importa, não tem a questão de religião nesse livro. E eu vou apenas, né, repassar e traduzir algumas coisas que o livro comenta, que eu acredito que seja bastante pertinente. Então o que eu vou comentar é com base no que eu li aqui. Mas esse é um ponto de partida importante. Não tem nenhuma relação, não tem nenhum vínculo, então é bem tranquilo quanto a esse tema. E aí, muitos cristãos, principalmente, sabem que o mundo espiritual, ele existe, ele é real. Só que como que a gente faz para trazer esse mundo espiritual para o natural, para o mundo real, vamos dizer assim? É por meio da fé. Então é um dos principais motivos para a gente ler, aprofundar nesse livro, aprofundar nesse tema. Então, já fica aqui no canal, inscreve-se aí também, ativa o sininho para receber as notificações e os outros vídeos aí que a gente vai publicando no canal. Vamos lá. Então, como que a gente faz isso? Traz esse mundo espiritual para o mundo natural, para o mundo real. É por meio da fé. Então, eu vou até ler já um trecho aqui que já ilustra bastante essa questão que foi referente a Abraão, o pai da fé, e Deus, né, fala para ele: Abraão, vá para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão responde, né? Mas Deus, para onde estamos indo? Não vou lhe dizer agora, diz Deus. Mas se queres que eu vá, preciso saber para onde estou indo, né? Abraão comentou. Faça as malas e eu lhe mostrarei. Mas em que direção? Abraão respondeu. Faça as malas, desmonte a sua tenda, comece a caminhar e eu lhe mostrarei. É incrível que aqui Abraão já até comenta, mas em que direção? Então ainda Deus nem fala qual o local, qual lugar que ele direcionou para ele, mas Abraão, mediante a fé, ele já até responde, mas em que direção? Ou seja, ele já tinha montado as malas, já tinha desmontado a tenda e já estava em direção. Então esse já, para ilustrar, já é um grande exemplo de fé. Então mesmo que ele não veja, né, aos olhos nus fisicamente, mas mediante a fé, ele crê e vai em direção conforme Deus orientou ele. Então a fé, aqui o livro já nos diz, é a base de tudo, né? É o fundamento dos cristãos. E aí é um ponto interessante. Como que, mesmo sem ver, nós sabemos que Cristo morreu na cruz, que nos salvou, perdoou os nossos pecados? E é isso, basicamente a gente sabe pela fé, através da fé. Então, quando a gente for colocar, né, for falar o significado da fé, aqui, quando a gente olha para a leitura, a fé é igual fidelidade. Fidelidade em que sentido? Realmente fomos salvos mediante a Cristo. Então é essa fidelidade, esse o significado da fé enquanto substantivo. E a gente pode ainda complementar com a fé sendo o perseverar, ter a paciência, perseverar, independente das circunstâncias, independente do tempo, né, o período, independente do tempo. Então a gente age pela fé perseverando, né? Nunca esperando, ou eu tenho fé agora, depois eu não tenho fé, enfim, então essa oscilação. Então é perseverar. Mas o significado bem interessante que eu tiro aqui é essa questão da fidelidade, fidelidade mediante a Cristo. Então a gente falou referente à fé enquanto substantivo, porque ainda tem um verbo aí que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes, da onde vem a fé? Da onde vem a fé é um ponto que o livro nos traz. E a fé aqui, realmente, ela já é um dom de Deus. Então ela já vem do coração de Deus para o nosso coração. Então a fé ela já está em nós. Todos nós já temos fé porque Deus já nos deu mediante e através de Cristo. Então a fé já está em todo mundo. E aí o livro comenta, claro, que a fé já está em cada um, só que cada um tem uma medida de fé. Então cada um tem uma medida de fé, que daí ela vai ser variável. E realmente, quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu tenho intimidade, quanto mais eu invisto tempo em buscar a Deus, eu posso aumentar essa medida de fé. Então a fé ela já está em todos nós, automaticamente mediante a Cristo, mas cada um, Deus nos dá essa medida de fé. Inclusive nós podemos sim, investindo mais tempo, a gente podemos fortalecer essa fé. E aqui a gente fala da diferença agora de fé enquanto substantivo e o verbo, que é a ação, que é o crer. Então Deus coloca a fé no nosso coração, nós já temos. Nós temos a medida de fé, que ela varia de acordo com a minha intimidade e relacionamento com Deus, diariamente, enfim, quanto eu invisto o meu tempo nisso.
Só que o crer, que é o verbo, esse é um grande X da questão. Depende da minha escolha, depende da minha responsabilidade. Então é importante aqui a gente compreender que o crer está nas minhas mãos. Então a gente precisa compreender que depende de mim, eu sou responsável por crer. E aqui um ponto interessante, né? A fé, ela é como um músculo, né? O livro comenta. Então quanto mais eu exercito, mais eu fortaleço. Assim como na academia, né? Para você criar músculos, você tem que ter dor, tem que passar por dor, tem que se expor, né? Tem que investir tempo nisso, mas você consegue fortalecer os músculos. A fé é da mesma forma, assim como na musculação. E como que eu me exponho? Aceitando riscos, né? E até dei um exemplo aqui, né? Pedro se expôs ao risco para poder andar sobre as águas, mediante a fé, para poder se fortalecer na fé. Então, mesmo que depois, né, ele acabou afundando, mas ele se expôs ao risco, né? Então, esse é uma grande ação que fica, uma grande lição também. Então, nós podemos nos fortalecer, fortalecer a nossa fé. E aí, o próximo tópico que o livro comenta, que eu trouxe aqui, é o fé e o medo. Fé versus o medo. Porque eu trouxe um ponto interessante, achei bem legal comentar. E os dois, eles não andam juntos, não tem como caber fé e medo no coração. Então, eles não se misturam, eles não andam juntos. E qual que é o segredo para a gente lidar com o medo? E é bem interessante, a primeira vez que eu ouvi dessa forma, é eu tratar o medo como um sentimento, como uma emoção. Ou seja, o sentimento de ter medo sempre vai existir, não tem como lutar contra ele. Mas a minha ação da minha responsabilidade é enfrentar. E até bem legal que no livro o próprio autor comenta o que aconteceu com ele. Ele tinha pavor de cachorro, tinha medo, muito medo de cachorro. E um dia ele resolveu realmente, mesmo já sabendo que tem o sentimento de medo, que isso não vai se alterar, não vai tirar esse sentimento de medo, ele resolveu enfrentar. E um belo dia ele passeando encontrou um pastor alemão gigantesco e acabou enfrentando o medo, né, fez carinho no cachorro e realmente acabou com medo de cachorro e depois ele acabou até inclusive tendo o cachorro na casa dele. Então é interessante porque é uma forma diferente de a gente compreender o medo, o sentimento, enquanto emoção, o medo ele vai existir, mas a ação é enfrentar, realmente é expor, mediante a fé, se posicionar como fé e realmente enfrentar o medo. E aí fazendo um parênteses aqui, está falando, né, e o texto nos traz, falando de Davi, né, Davi matou um urso, enfrentou e matou um leão, e depois ainda veio o gigante, o Golias, e Davi enfrentou, e matou também, derrotou. Só que daí fica um ponto que ficou uma lição, né? E se caso Davi não, né, mesmo todos nós temos a fé, mas e se caso ele não tivesse encarado, né, o urso, mediante a fé, não tivesse derrotado o urso, não tivesse passado por as circunstâncias de ter derrotado o leão, será que realmente ele ia conseguir depois encarar o gigante, encarar o Golias? Então, só trazendo esse parênteses, pois realmente a fé, reforçando inclusive, a fé realmente é o perseverar, é o me expor, é o correr alguns riscos. E como ele já tinha enfrentado todas essas circunstâncias, realmente ele ficou muito mais fácil, né, para ele, mediante a fé, enfrentar o gigante. Porém, ele já tinha passado por circunstâncias, por provações, por testes de fé. Então, ele passou pelo urso, passou pelo leão, para depois realmente encarar o gigante. Então, um parênteses bem interessante. Bom, no geral é isso. A ideia desse livro realmente é ser bem direto, bem objetivo, trazer essa clareza da fé enquanto fidelidade, enquanto substantivo, é a fidelidade mediante a Cristo. E é o perseverar independente das circunstâncias. E eu vou colocar aqui na tela, só compartilhar um resumo com vocês. Então, a fé é igual a fidelidade em Cristo, pois já somos salvos, e é perseverar. E aqui eu coloquei alguns resumos que a gente repassou aqui. Então, como ter fé se não vejo? A fé é a base, então é o fundamento, é a base dos cristãos. A fé já está em cada um. Deus já tirou do coração dele e colocou no nosso coração. A fé é um dom de Deus. A medida de fé está ligada com a intimidade, o relacionamento com Deus diariamente. Fé é o substantivo, o verbo a crer que está nas minhas mãos. Fé e medo não cabem juntos no coração. Então, o resumo, se quiserem tirar um print também, achei bem legal. E aí, para finalizar, eu quero ler uma última mensagem do autor, que ele coloca aqui no livro, na última página, inclusive. Não é digno viver nossas vidas para nós mesmos. Confie em mim, não vale a pena. Mas é digno derramar a sua vida por Jesus e o seu reino. Espero e oro que todos nós possamos comparecer diante de Jesus, trazendo muitas pessoas conosco. Então Jesus se voltará para nós e dirá: servo bom e fiel. Essa é a razão pela qual vivemos. E quando você vir o céu, tudo nesta terra perderá o seu valor. Confie em mim.
torne-se um herói da fé, por Deus e pelo seu reino eterno. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Printa lá, depois volta, printa o resumo também. Eu fiz aí para poder também facilitar. Se inscreva no canal, deixa seu like. Obrigado e até a próxima.